Eu estou aqui com o pastor Idelbrando, que é pastor da Igreja Batista Candeias, e estou aqui também com o Wellington, que é pai, empresário na área de tecnologia, e participou da série que nós vamos comentar. Na verdade, a gente vai fazer esse eco. Mas, Idelbrando, o que é o EcoAR? A proposta do EcoAR foi a gente ter uma série de pregação, né? Como a gente teve agora, a Sociedade do Cansaço, que vai ser o tema desse nosso primeiro episódio aqui, a Sociedade do Cansaço. E aí o EcoAR é um momento onde a gente, depois de uma série que mexeu com a gente, que mexeu comigo, que mexeu com a comunidade, a gente tem a oportunidade de trazer um testemunho. A ideia é sempre trazer um testemunho ou um especialista, né? E hoje o Wellington está aqui com a gente, porque o Wellington assistiu a série, foi muito tocado pela série, tem um testemunho a respeito dessa série e da Sociedade do Cansaço. E ele vai estar aqui na figura de quem está dando o testemunho, mas também um pouquinho na figura do especialista, porque o Wellington vai estar trazendo algumas falas sobre o dinheiro, né, sobre a vida profissional. Então a gente vai passear um pouco por texto, mas a ideia do EcoAR é essa. Tipo, a gente vai ter agora, começar domingo agora, a série Mágoas Familiares. Terminou a série, a ideia é a gente ter um outro podcast com testemunhos de pessoas que foram tocadas nessa série e que querem compartilhar. A ideia é dissecar. É dar um eco, né? O púlpito é um lugar onde quem fala é só um, né? Entendi. Então, assim, o podcast vai fazer com que a gente tenha outras falas. Trazer um pouco mais de profundidade. Eu sei que esse assunto foi conversado nos grupos pequenos, que a comunidade conversou entre si, né, a partir disso, né, nos ambientes familiares, mas o podcast, esse EcoAR, né, ele vai ser, a proposta é que a gente consiga trazer outras vozes, mostrar o eco mesmo, o eco que essa palavra trouxe, né, na comunidade, né? E essa série da Sociedade do Cansaço mexeu muito, né? Mexeu muito com a igreja, eu acho que por tocar um problema que é muito forte. Mexeu muito comigo e foi uma espécie assim de divisor de águas em relação à forma que eu conduzia a minha vida profissional, a minha vida financeira. Então a série foi muito impactante nesse sentido. O que a série tratava, basicamente? A série eu resgatei um formato que é um formato que eu gosto muito, né? Que é de pegar um tema, e nesse caso específico eu gosto muito de fazer isso, de pegar um livro, né? Então a gente pegou o livro A Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, que é um filósofo e sul-coreano, né, que cresceu na Alemanha, e ele escreve, tem vários livros, os livros dele são muito bons, muito bons. E quando eu li esse livro, eu disse, não, a gente preciso dialogar a teologia com essa reflexão filosófica. Eu gosto muito de fazer esse diálogo, né, da psicologia, de uma literatura, da filosofia, né, junto com a teologia. Então, a nossa série, essa série, ela veio também muito por olhar e dizer assim, cara, tá todo mundo muito cansado. O cansaço parece, isso foi uma das primeiras coisas que eu falei, né, no primeiro dia, o cansaço parece que ele não é mais uma coisa pontual, assim, fulano, é uma coisa meio generalizada, que me levou a pensar que, assim, poxa, existe uma questão cultural envolvida nisso daí. Não parece ser igual a ansiedade hoje. A ansiedade não é mais uma ansiedade de fulano. Há uma ansiedade que é generalizada, no sentido não da vida da pessoa, mas culturalmente. Todo mundo sofre com ansiedade hoje em dia. Então tem alguma coisa na cultura que está gerando isso. Então esse cansaço, ele é cultural, mas ele também pode ser sistemático? É sistemático que tu fala? Dentro do sistema que a gente vive? Mas é isso, né? Eu acho que a cultura, quando eu falo que é cultural, é tipo assim, não tem a ver necessariamente com a postura individual. Existe algo na cultura, do sistema, existe algo no sistema. Que o sujeito já nasce inserido ali. E aí a proposta da série foi toda de convidar você para uma postura anticultural, contra a cultura. Entendi. Eu tenho 33 anos que estou inserido no mercado de trabalho, nesse mundo corporativo. E foram 33 anos lidando com esses valores dessa cultura do cansaço. E aí, depois da série, eu percebi que eu replicava isso na educação dos meus filhos.
Então a gente recebe isso dentro das empresas, no mundo corporativo a gente vive isso, e a gente termina replicando isso na educação dos nossos filhos. Então, eu particularmente, eu me preocupava muito mais em conversar com os meus filhos sobre carreira, sobre emprego, como ter sucesso, o que era preciso para ter sucesso na vida profissional. E muitas vezes eu negligenciava um pouco assim da parte afetiva, de ser afetivo com os meus filhos. Assim, o meu relacionamento estava muito voltado para esses valores de como se dar bem na vida, se dar bem no sentido profissional, né? Uhum. E aí com a série eu disse, opa, eu fiz tudo errado a vida toda e passei a minha vida toda ensinando errado para os meus filhos. E eu preciso reajustar algumas coisas. Preciso reajustar. E comecei de imediato, não demorou. Eu não estou pensando o que eu vou fazer. Na semana seguinte eu me reprogramei e comecei a mudar o meu estilo de vida em relação a esse assunto. Wellington, uma das coisas que na primeira pregação, né, na primeira reflexão da série, eu tinha uma fase que eu dizia assim, tipo, identificando o inimigo. Se a gente não identifica o inimigo, como é que a gente luta? Se a gente não reconhece o inimigo como inimigo, e até o autor, né, que eu tenho dificuldade de falar o nome dele, o Han, ele fala dessa coisa justamente que a gente saiu de uma era bacteriana, viral, né, onde dificilmente você identifica o inimigo e um paradigma imunológico onde você ataca e você combate o inimigo. Mas quando esse inimigo ele não é facilmente identificado, que é quando a gente pega algumas doenças que o sistema imunológico não identifica ela, é o caso do câncer, né? Até falei sobre isso na pregação, ele não identifica. Se a gente não identifica o inimigo, como é que a gente combate? Se o inimigo está vindo revestido de sendo uma coisa boa, é o que fala do excesso de positividade. Sim. O excesso de positividade. É porque o inimigo você pode, você é capaz, você consegue, né? Que você consegue mais. Você consegue mais, desempenho, né? A questão do ter como uma coisa muito ligada à identidade. Né? Então, se você não identificar o inimigo com clareza, então acho que a primeira reflexão foi só sobre isso, assim, identificando o inimigo. Identificar o que é que tem na cultura aí que é adoecedor. E o que a cultura do Evangelho, a cultura em Deus, traz de diferente. Na primeira pregação a gente falou sobre duas potestades, né, na cultura que a gente precisava combater. Uma do dinheiro, que é a crise do ter, que é onde a gente está muito preocupado com os nossos filhos, né, Wellington? Porque é tipo assim, cara, o mundo está muito difícil, esses meninos precisam dar certo. Esses meninos precisam dar certo. Como é que eles vão ser? Se eu não instalar neles todos os plugins e todos os softwares para eles conseguirem fazer diferença nesse mundo... Vocês não chegarem equipados? Se eles não vierem equipados, se a gente não equipar eles com isso tudo, como é que eles vão dar certo? Então a gente cobra desempenho dos nossos filhos. Aqui no Ceará, então, tipo, desde a escola, se respira cobrança de desempenho o tempo todo. Né? Então é uma crise da gente, e esse eu empoderado, né? Foi um outro que eu falei também, é a crise do ser. Né? Esse eu empoderado, a crise do ter e a crise do ser. Né? São duas crises que a gente vive. Né? Essa coisa toda hora eu preciso ter mais, e para eu ter mais eu preciso de mais dinheiro, e para eu ter mais dinheiro eu preciso produzir mais, a gente vai entrando num negócio que não tem fim, a cultura do excesso. Não tem fim. Você está sempre extrapolando. Nunca é suficiente. Uma das coisas que eu trabalho, nunca é suficiente, nunca é o bastante. Nunca é o bastante. A gente vive numa cultura de muito consumo. Nunca é o bastante. Se a gente não fizer um freio de arrumação na nossa cabeça, nunca é o bastante o que a gente tem, nunca é bastante o que a gente faz, nunca é bastante o que a gente sabe, a gente precisa se reciclar o tempo todo, fazer curso o tempo todo, ler o tempo todo, nunca é bastante ter só o português. Estamos sempre em déficit. Nunca é bastante ter só o português e o inglês, agora tem que ter o mandarim. Nunca é bastante, e se você não tiver o espanhol, e você perder uma oportunidade de emprego por causa disso. E nisso, meu povo, a gente vai adoecendo, né? Eu estava, e não era de hoje, já de algum tempo, que eu me incomodava se eu não estivesse fazendo nada produtivo do ponto de vista do trabalho. Então, se eu estivesse em casa, lendo um filme ou lendo um livro, eu ficava assim me questionando, eu estou produzindo?
Será que eu não estou deixando de fazer? E eu ficava assim num estado de ansiedade por não estar fazendo nada positivo ou produtivo. Eu tinha assim, eu diria até assim, essa noia. Sim. Isso no final de semana. Num dia de semana, de segunda a sexta, se eu me pegasse assim uma hora ali desligado, eu ficava me cobrando. Não posso, eu tenho que estar com a mão na massa fazendo alguma coisa. É incrível. Wellington, isso que você está falando aí, eu acho que foi o assunto da segunda pregação, quando eu fiz a pergunta, quanto vale o seu tempo? E aí, assim, esse é um discurso, se o tempo é dinheiro, quanto vale o seu tempo? Então, essa noia de que a gente não pode parar hora nenhuma, que a gente tem que estar toda hora produzindo, agora que o nosso emprego está dentro de casa, que não tem mais trabalho, emprego, tem até trabalho, mas não tem emprego, né? Até falei daquele livro, O Fim dos Empregos, né? Não tem mais trabalho, tem trabalho, não tem emprego. Então, o trabalho é dentro de casa, é home office, é em todo canto. Então, a pergunta que eu fiz, quanto vale o seu tempo? E aí eu fiz dois pontos que eu trabalhei nesse dia. Foi quanto vale o seu tempo sozinho, tempo que você passa só, né, que é justamente isso, a trabalhar a solitude, que Jesus tinha isso. Ele estava agindo, mas tinha hora que Jesus ia para um monte, ia para um lugar ficar sozinho. Quanto vale esse tempo sozinho? Sem esse tempo sozinho, a gente não consegue, o Han, ele fala que sem esse tempo à parte, esse tempo de solitude, né, sem esse tempo que a gente passa só, a gente não consegue, sem vida contemplativa, esse é o termo que ele usa, sem vida contemplativa, a gente não tem vida verdadeiramente ativa. Porque eu preciso passar esse tempo sozinho, para quando eu voltar para a atividade, eu estar realmente ativo, como se um e não reativo. Porque se você não para refletir, para ficar sozinho, para meditar, para contemplar, para viver o ócio, como é que você fica reagindo toda hora, e isso não é atividade. Ele diz que a atividade verdadeira, ela precisa desse tempo de contemplação, de inatividade, para que você possa ir e criar algo novo, né? E nessa mensagem tem um negócio que eu fiz questão de anotar. Ele diz assim, que você falou que se você reage a toda demanda, você é escravo da demanda. É isso. E a gente está reagindo à demanda. E na hora que a gente diz assim, não, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou descansar, eu vou passar um tempo sozinho. Você dá um freio nessa demanda. Você diz assim, ei, você não manda em mim, demanda. Eu preciso me refazer. E aí é o outro tempo que eu falei, né? O tempo sozinho e o tempo de descanso. E o descanso é bíblico, né? Deus organizou o mundo dessa forma, mas a gente está vivendo a vida como se a gente não precisasse de descanso. Essa questão do descanso, um dia eu conversando com minha esposa, e a gente estava assim num final de semana. E eu dizia, rapaz, quem foi que inventou esse negócio de ter um dia ou 2 dias para descansar na semana? Eu achando não, né? Eu buscando quem no mundo, que ser humano tinha inventado isso, né? Mas imediatamente eu me lembrei, quem inventou isso foi Deus. Foi Deus. Isso é um negócio fantástico, esse dia de descanso é um negócio fantástico, inventado por Deus. E às vezes a gente quer atropelar isso. Não é sustentável viver sem esse descanso. Não é sustentável. Deus colocou isso. Em 6 dias ele criou a terra, no 7º ele descansou, né? Aí você, mas Deus descansou como luxo. Mas ele descansou, Deus descansou. É um princípio da criação. Então ele não tinha como criar a criação, criar tudo que ele criou, sem obedecer esse princípio. E ele estabeleceu isso na terra, a terra, a orientação que vem lá no Pentateuco, né? Diz que você 7 anos produzia e no último ano você descansava. Então precisa do descanso. A gente precisa do descanso. Mas a gente é orgulhoso demais às vezes para descansar. Ou a gente confia pouco demais em Deus para descansar. A Bíblia diz que Deus trabalha pelos seus enquanto dorme, né? Então dormir parece ser um exercício de confiança. Pegar um dia na semana e descansar, né, parece ser sim um exercício de confiança. Entender que você não é Deus e que as coisas que você precisa se refazer. Se o próprio Deus descansou, né? Imagina a gente, né? Imagina a gente. Que é aquela questão de renovar a mente, né? Que é algo que eu acho que o Wellington contou agora, que, poxa, logo no primeiro capítulo da série, né? No primeiro encontro, eu cheguei, fui impactado pela mensagem. Mudei na semana seguinte. Que é o renovar a mente. É metanoia, né? É uma mudança de mentalidade. Eu acho que enxergar o inimigo, talvez assim, poxa, isso é um inimigo. Isso que eu estava achando que era o segredo da vida,
Isso. é o inimigo. Eu acho que aquela primeira talvez tenha sido um pouco Sim, isso. Sim. Voltando aí para esse identificar o inimigo, pastor, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu já vinha com uma inquietação em relação a isso. Eu já vinha com uma inquietação, eu já queria mudar, eu já queria mudança. E, assim, intuitivamente, eu já havia pensado em alguns momentos, eu tinha assim, resvalado na identificação do inimigo. Mas eu tinha assim, um contraponto que me fazia recuar. E o que era o contraponto? O contraponto que eu fazia, quando eu pensava e dizia, não, preciso rever isso aqui, o contraponto era o seguinte: será que esse parar, será que esse diminuir um pouco a intensidade, será que isso não é um escapismo? Será que isso não é um discurso... Uma fuga. Uma fuga de um derrotado... Dos fracos, né? O discurso dos fracos. Que não conseguem chegar e escapam por essa via. Aí eu retomava o curso que eu vinha. E aí, nesses encontros, né, e principalmente no primeiro, eu não. Está aqui, o inimigo é esse aqui, é esse discurso, eu preciso mudar os meus valores. E quando a gente começou a ver algumas coisas ali que vinham de Deus, que estavam nas Escrituras e que a gente tem um defeito, de algumas coisas eu aceito e ponho em prática. Aquilo que eu concordo. Aquilo que eu concordo, aquilo que me é mais cômodo, mais conveniente, mais conveniente, eu aceito e vivo isso. Aquilo que é conveniente é literal para mim. Corretamente, mas aí tem algumas coisas que a gente não... e fica de lado. Uhum. E aí, identificando o inimigo, eu decidi e eu enxerguei. Não, isso aqui também é coisa que eu preciso colocar na minha vida. E aquele texto de 1 João, né, que foi aplicado lá na primeira mensagem, que diz, não buscai as coisas do mundo. Buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Então, eu resolvi aplicar isso também na minha vida e mudar de vida. E aquele que eu achava e que temia ser um escapismo, só que não tem nada de escapismo, aqui é o caminho que Deus tem para mim, é esse caminho que eu vou seguir e decidi seguir esse caminho. Invocado, Wellington, que assim, a gente olhar para a cultura hoje, para o profissional, né? Inclusive ele fala um pouco sobre isso, de que o mercado bate palma para o cara que dorme 4 horas por dia, que não desliga o celular nunca, que está sempre respondendo a tudo. É esse cara que o mercado quer. É esse cara que a empresa quer. É esse cara que, e geralmente assim, um bom CEO, né? um bom diretor executivo, ele é um cara que tem uma compulsividade pelo trabalho. O adoecido é o que o mercado bate palma e é o que produz mais. Então isso é muito louco, porque parece que a gente assumir uma postura de sustentabilidade, de saúde, significa a gente abrir mão, sim, de alguma produtividade. Sim. Porque se você dormir só 4 horas por dia, né, como a gente escuta às vezes alguns modelos, né? Até falei de alguns caras que, 4 horas por dia o cara dorme, o cara tá novo, o cara já acorda produzindo texto, ele já come ouvindo podcast, ele já vai fazer atividade, estudando inglês, ele já vai, o cara, a gente escuta esses cases. Esses cases são cases que são usados muitas vezes como cases de sucesso. Por isso que você colocou, né? É um multitarefa. É um multitarefa e ele é compulsivo. Ele é adoecido. E isso dá resultado. Ele dá resultado para o mercado, dá resultado para uma empresa. Né? Mas é isso. É isso. Né? É isso que é a vida. É isso que é a vida. Né? Então, assim, talvez, até mencionei, talvez o caminho de saúde, ele seja talvez um pouco menos de dinheiro. Talvez seja um pouco menos de recurso, mas com mais qualidade de vida, com mais foco naquilo que vale a pena, nas nossas relações, na nossa família, na nossa saúde, para a gente chegar numa velhice de uma forma saudável e podendo continuar se relacionando com as pessoas. Então, às vezes, até deu exemplo
de que um pouco mais, às vezes, de ganho, diante de alguém que está dentro de uma empresa e é promovido. O cara ganhava ali, estava com a vida em paz, aí ele recebeu uma promoção, um carro comissionado no setor público, e aí ele passa a perder a paz dele. A Bíblia fala sobre isso, né? É melhor ter o pouco com paz. A questão do contentamento. Esse caminho que a gente colocou não é um caminho que necessariamente vai produzir prosperidade para você, financeira. Mas ele é um caminho de equilíbrio em relação a isso. Ninguém está também defendendo a pobreza, mas o contra-cultura significa, não, para eu conseguir ter uma vida mais saudável, eu preciso, às vezes, consumir menos. Eu preciso me livrar desse Deus do consumismo. Eu preciso me organizar financeiramente melhor. Eu gosto, para mim, o meu exemplo e assim, o meu status social e econômico é um exemplo muito bom para esse equilíbrio, para esse equilíbrio aí, porque eu e minha família sempre tivemos assim muito, mas muito mais mesmo do que só o comer e o vestir. Então, o texto de Paulo que diz, tendo o que comer e o que vestir, seja grato, seja agradecido, esteja contente. Então eu olhei... Eu usei esse texto lá no dia, é pesado esse texto. Pois é, eu olhei para a minha vida e disse, eu sempre tive muito mais do que isso. Então eu tenho muito mais do que estar contente, eu tenho muito mais por que estar contente. Então eu não preciso estar adoecendo, eu não preciso estar indo além, porque eu já tenho muito mais do que o que comer e o que vestir. Então, ou seja, eu me considero nesse aspecto aí que eu tenho uma posição equilibrada. Tá? Então, eu além de identificar o inimigo, né, onde ele estava, de onde ele vinha, quando lá na mensagem o pastor falou, nós precisamos destronar duas potestades, então isso assim caiu como um par de luvas, assim na mão esquerda e outra na mão direita. Só pontuando para quem está ouvindo a gente, as duas potestades foi Mamon, o dinheiro, e foi o eu empoderado. Isso. Esse eu empoderado, que pode tudo, que não sofre, que aguenta tudo, que pode tudo. Destronar esses dois, dinheiro e o eu. Pois é. E aí, quando eu disse aqui aqui no início, que na semana seguinte eu tinha mudado assim, o meu estilo de ver essas coisas, essas duas potestades, eles estavam presentes na minha vida, eu exigia de mim mesmo ser mais e ter mais. Isso era uma exigência que passava pela minha vida, e eu consegui também dar um basta nisso. Então a questão do ter mais não era assim, a questão que mais me incomodava. Me afligia, não? Me afligia, exato. Porque, como eu disse, eu sempre tive esse mais do que o que comer e o que vestir. Então não era assim uma situação que me afligisse tanto entre os dois. Mas ela também se fazia... Ela está ali como pano de fundo, né? Ela está ali, ela estava ali. Porque quer queira, quer não, a gente pensa em trocar de carro, e aí outra coisa, e isso exige ter mais. Trocar de carro, trocar de celular, viajar, ir para o exterior, toda essa demanda exige ter mais. E aí, no dia da mensagem, eu já percebi isso, resolvi destornar isso, e assim, na semana seguinte, eu estava assim na mesa, como nós estamos aqui, conversando com meu filho, e ainda falando com ele sobre tem que fazer mais. Carreira, negócio, futuro. Ali, conversando com ele. Aí eu trouxe um exemplo para ele, né? No contexto dessa conversa, eu falava de um amigo que fez faculdade comigo, e hoje o cara ele é vice-presidente do Citibank nos Estados Unidos. Aí eu comecei a dar esse exemplo e tal, aí lá pelo meio assim da conversa ele disse,
pai, mas o que precisa ser dito é se ele é feliz. E quando ele disse isso, puxa, foi assim um soco no estômago. Aí eu fiquei assim meio sem palavras, eu não tive mais o que dizer para ele. Porque tudo bem, o cara é vice-presidente do Citibank, mas será que isso é o mais importante? Será que ele é feliz sendo vice-presidente do Citibank? Ou será que ele só é feliz porque é vice-presidente do Citibank? Então, essa palavra dele foi assim, a pá de cal na potestade Mamon. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a outra potestade. Ô Wellington, essa fala do Juninho é muito a cara da geração dele. A gente é geração, eu sou geração X, né? Eu acho que o Wellington também é geração X, com uma herança muito forte ainda dos baby boomers, né? Então, sim, a gente é feito para trabalhar. Sim. É para trabalhar. O Juninho já acho que é millennial. É millennial ou é geração alfa, geração sei lá o que ele é, né? Tem uma geração corona agora que o pessoal fala, né? Que é quem nasceu na pandemia. Mas o Juninho é muito novo. Então, para a geração dele, tipo assim, ei, nem tudo vale a pena. Não adianta só eu ter o prêmio no final, o caminho precisa ser bom. A geração dele já tem um olhar para a carreira profissional de que precisa ser algo que me sustenta, mas precisa ser algo que seja sustentável. Que faça sentido. Essa cultura nova, que a gente às vezes, que a gente quer de uma cultura diferente, olha para eles como se eles não tivessem dispostos a pagar preço para nada, mas talvez eles já venham com uma postura mais saudável do que a gente na visão que eles têm de trabalho. O que na análise de um baby boomer de uma geração X é dizer assim, não, esse não quer trabalhar. Ele só quer trabalhar se for para ser feliz. Ele só quer se for bom. Mas nem tudo é bom, a gente precisa ralar, é um conflito de visão. Graças a Deus, é lógico que cada geração vai ter seus problemas, né? Talvez essa geração precise aprender um pouco mais sobre o que é disciplina, o que é persistência, o que é algumas coisas, mas a gente tem muito a ensinar para eles, mas a gente tem muito a aprender com eles também, porque quando o Juninho fala um negócio desse na mesa, ele está dizendo o quê? Pai, nem todo caminho vale a pena não. Quer saber se esse cara é feliz. Aí talvez esse cara que está lá, né, que eu não conheço, ou tantos outros, é justamente esse perfil do cara que é compulsivo por trabalho, né? Ele é adoecido naquilo ali, ele não para, ele não tira férias, ele tá toda hora trabalhando, tá no celular o tempo todo. Mesmo antes desses momentos, quando sai aquelas listas da Forbes, os homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, eu sempre fico assim me questionando, que vida esse cara tem? Será que ele consegue desfrutar de alguma coisa legal na vida dele, mesmo tendo aí esses bilhões? Será que ele consegue desligar um pouquinho? Então eu fico assim me perguntando. Uma vez eu fui com o Felipe Pucci, lá na sede do M. Dias Branco. Aí lá, assim, no hall, a gente estava sentado, aguardando lá ser recebido, lá, uma pessoa que ia receber a gente. E aí tinha uma foto assim do Ivens Dias Branco. Aí eu perguntei assim, nessa linha de raciocínio, né, que o Felipe Pucci trabalhou lá e conhece mais ou menos o pessoal lá, eu perguntei, Pucci, como é que esse cara aí desfrutava aqui de tudo isso aqui que ele tem? Ele disse assim, Wellington, o prazer desse cara era estar aqui. É o baby boomer. O prazer dele era estar aqui no meio da fábrica, era isso que dava prazer para ele. Desfrutar para ele era estar lá aqui dentro. Era aquilo que dava sentido para ele. Era aquilo que dava sentido para ele. Na última pregação, eu falei sobre o cansado de trabalhar, né? E aí no cansado de trabalhar, a gente comecei logo falando que esse sofrimento do trabalho, ele é um resultado da queda, né? A gente vai olhar para Gênesis e quando o homem cai, né? O homem e a mulher, a consequência da queda para o homem foi que você agora vai com sofrimento produzir o fruto do teu trabalho, né? Sustentar a tua casa. O sofrimento passou a ser agregado ao trabalho, porque o trabalho é vida, o trabalho Deus trabalha o tempo todo. O trabalho é missão, é bênção, o trabalho. E aí essa última fala, esse último dia, foi de dar uma ressignificada no que é trabalho. Até inclusive assim, o pessoal que está assistindo tudo, seria muito bom
visitar essas pregações, né? Porque às vezes a gente está falando algumas coisas aqui só pontuando, fazendo eco, que é a proposta do podcast, né? Amarrar o conteúdo todo, e aí quem não assistiu, às vezes vai só pegando alguma coisa, mas se puder depois assistir, seria interessante. Então nesse dia, tá aqui, né? Ressignifique o sentido do seu trabalho, descubra o valor existencial do seu trabalho, né? Dê personalidade ao seu trabalho, e o trabalho sim, como um problema da queda, né? Da queda, a maldição da queda. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela. Todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Só que o espinho e erva danina hoje da terra, do trabalho, não é mais a terra, né? É o mercado do trabalho, é onde a gente está inserido. Onde é que a gente está plantando nossas sementes para colher? Não é mais no campo, na terra. Então essa terra aqui é de onde a gente tira o nosso sustento. Então o nosso ambiente de trabalho, às vezes, é muito tóxico. É muito adoecedor. Até falei sobre isso, né? A importância de você ser bênção no lugar onde você está. Até falei que tem um ambiente de trabalho que é muito ruim. Tem um cristão lá dentro que ele seja o responsável por esse ambiente de trabalho ser um pouco melhor. É um desafio. Que ele melhore esse ambiente de trabalho, que ele seja o que faz diferença, que ele seja o cara que quando sair foi demitido. O cara, poxa vida, e agora? A gente está aqui, né? Sem o cara que ajudava a gente a enfrentar esse ambiente tóxico. Né, que o cristão seja o cara que em Cristo está ali, tornando aquele ambiente de trabalho um pouco melhor, né, transformando e sendo bênção no meio desse caos, né, tóxico do ambiente de trabalho, que é muito complicado. Em algumas profissões mais, em outras menos, em algumas culturas empresariais mais, em outras culturas empresariais menos, mas de uma forma geral, a gente vive um ambiente de trabalho muito adoecido. A gente acaba adoecendo nisso tudo, né? E não é novidade isso, né? É maldição da queda. É a maldição da queda. Eu quero voltar ainda à primeira pregação da série e falar um pouquinho da segunda potestade. Que essa sim... Do eu empoderado, né, Wellington? Do eu empoderado. Essa primeira pregação foi a que mais mexeu contigo, não foi, Wellington? Sem dúvida. Das três, foi a que mais mexeu. Foi a que chacoalhou mesmo. Foi a que chacoalhou. E essa segunda potestade, essa me machucava, essa me doía. Porque eu estudei, eu me capacitei, eu me preparei, e desde jovem, mesmo antes de entrar no mercado de trabalho, ainda na faculdade, eu sempre, o meu sonho profissional era ter um emprego relevante e ter uma posição relevante com esse meu emprego. Esse era o meu objetivo de vida profissional. E o meu primeiro emprego, eu passei 18 anos nesse primeiro emprego, e nesse primeiro emprego eu tinha um pouco disso. E aí circunstâncias e coisas, eu resolvi já mudar, já um pouco cansado, já sofrendo um pouco as consequências da sociedade do cansaço, eu resolvi mudar. E aí, entre essa mudança e hoje, se passaram 15 anos. E aí, algumas mudanças profissionais, e hoje eu tenho uma pequena empresa na área de tecnologia. Mas eu ficava me cobrando. Essa não é a posição que eu quero. Não é essa a posição que eu gostaria de ter. Eu queria ser mais, eu queria estar em outra posição, e isso me incomodava muito. Eu olhava assim para alguns colegas de faculdade, e olhava para alguns amigos de hoje, poxa, por quê? Ou seja, eu estava muito insatisfeito, e isso me doía demais, isso me deixava muito desmotivado. E lá na mensagem, quando chega lá aquele amigo de Jó, né, e diz para ele: eu sou igualzinho a você, eu também vim da terra, e lá não está no texto, mas para a terra vou voltar. Sou de barro igual a você, né? Sou de barro igual a você. Você não precisa ter medo de mim. Então, o que eu sou hoje, a posição que eu estou hoje, é igual a posição de qualquer pessoa aí, seja o que for. Então isso tirou aquele meu complexo de vira-lata, como dizia, né, o
o nosso escritor aí. Então, eu tinha esse complexo de vira-lata. Pô, eu pensava assim, eu podia ser mais. Eu tenho potencial para ser mais. Tá? Eu deveria ser mais. Eu deveria ser mais. E aí aquela palavra, eu sou de barro, todo mundo é igual. Então eu hoje, na minha posição, no meu trabalho, na minha carreira, passei a me ver igual a todo mundo. Para mim não tem diferença nenhuma. E isso mudou também a minha cabeça. E foi assim, sabe uma cura? Você está doente e você vai no médico, o médico passa um antibiótico, você toma e cura. Pronto, essa palavra foi uma cura para aquele meu sentimento assim de inferioridade, até assim uma sensação de fracasso. De impotência, né? De fracasso. De que eu carregava comigo. E aí na semana seguinte, assim, outra palavra de uma pessoa próxima a mim veio assim também para confirmar aquilo que Deus estava falando no meu coração, né? Então, como eu disse aqui, na semana seguinte eu comecei a mudar. E eu comecei a escrever umas coisas, né? E eu escrevi até assim um inventário de coisas que eu ia fazer para mudar, assim, dar uma virada na forma de eu ver essas coisas, né? E eu comecei a escrever, criei lá uma lista de coisas que eu precisava fazer, e uma das coisas tinha a ver com a minha empresa, algumas mudanças que eu precisava fazer. E aí eu vinha no carro conversando com a minha esposa e dizendo para ela, compartilhando com ela o que eu ia fazer, como era que eu ia fazer, o que eu ia mudar. Você já tinha feito o inventário? Eu já tinha escrito, já estava escrito isso. E você estava compartilhando com ela? Isso, vou fazer isso, vou fazer isso, já para mudar, para me libertar desses valores da sociedade do cansaço. E aí eu falando com ela e compartilhando, aí ela disse assim de forma muito, muito serena: eu estou com você, faça o que você quiser, eu vou estar do seu lado. Amém, Wellington. Amém. Amém. Mas é bom esse apoio da nossa casa, né? É demais. Aí ela disse assim: eu me orgulho muito do que você é e do que você faz. Então, assim, ouvir isso foi o antibiótico para aquela minha enfermidade. E eu já tinha ouvido isso da minha esposa, dos meus filhos, em outras oportunidades. Mas aí a mente cauterizada eu não levava muito em consideração, não, é minha esposa, é meu filho. Mas aquilo que eu ouvi do Júnior lá na mesa, e isso que eu ouvi da minha esposa dentro do carro, quando ela disse assim, eu me orgulho muito do que você é e do que você faz, acabou. Acabou ali. Bateu o martelo. Bateu o martelo e ali foi a cura para essa situação. É como se o Wellington, a voz da Ana aí chegasse assim, né? Tipo, meu filho, você está correndo atrás de tanta coisa, mas tipo, o que você é hoje já é suficiente, o que você já conquistou já é suficiente, a gente está junto com você para onde for. Então é tipo, é bálsamo, né? Aí vem aquilo que a gente estava conversando da família, né? Porque se a família não tá junto, fica muito difícil a gente vencer a sociedade do cansaço. Dentro da individualidade. A partir desse inventário, que acho que você vai já compartilhar aí, né? É tipo, a gente precisa desse apoio da família. Porque se a família não tiver em outra frequência, sim. Você tá todo mundo na frequência do consumismo e tu tá na frequência do a gente precisa profanar esse Deus do ter, né? Está todo mundo querendo cobrar desempenho e você vai entrar no conflito. Então é importante que essa guerra contra a sociedade do cansaço, a cultura do cansaço, ela aconteça com o apoio da família, né? E com precisa ser uma mudança de mentalidade, não de um só, mas a família precisa estar junto pensando isso, né? É importante. Senão você está vivendo dentro e fora. Você pegar um casal, não, a gente pode viver com menos um pouco e ter muito mais tranquilidade. Se um só entende isso e o outro não, como é que você faz os cortes? Não dá. Como é que você redimensiona? Como é que você rearruma algumas coisas? Como é que então descansa? precisa ser uma mudança coletiva.
Não dá pra gente mudar a sociedade toda, pra gente mudar, mas pelo menos a nossa família, a gente precisa ter esse apoio, né? Porque senão fica muito complicado a gente ter essa mudança. Wellington, antes de tu falar do inventário, acho que era legal tu compartilhar o inventário, mas assim, você saiu de uma postura que era de muita cobrança, né, sobre você mesmo, tipo, aquela coisa do yes we can, né? É tipo, pode mais, nunca é o suficiente, você não pode parar, você não tem nenhum tempo ocioso, nada de descanso, produz. Tédio. Né? Nada de tédio, nada de ócio, né? E sai dessa postura que é uma postura que gera produtividade, né? Eu estou puxando isso aqui só porque eu acho que tem gente que às vezes está no outro extremo, numa postura de acomodação. Essa foi uma das preocupações que eu tive quando eu fiz essa série, de pegar alguém acomodado na vida profissional, que não se prepara, que não estuda, que não produz nada, que tira 6 dias de folga e trabalha um dia, inverte a lógica da criação. Né? Porque o mandamento de 6 dias trabalharás, né? Antes de mandar descansar, ele está mandando trabalhar. Então, acho que o grande ponto é o risco que a gente tem de sair de uma postura que é obsessiva, né, de cobrança e de insegurança, e ir para uma postura de acomodação, de preguiça. Eu acho que esse é um ponto legal da gente colocar aqui, porque, por exemplo, no seu caso, você estava saindo lá, você está indo para o equilíbrio. Mas pode ter gente que tá no equilíbrio ou tá no outro extremo, tá precisando levar uma sacudida. Tá precisando dizer, ei, né, quem não trabalhar, que não coma. Tem gente que está precisando ouvir esse texto. Né? E tem gente que, a grande maioria da sociedade, eu acho que precisa, sim, fazer isso que é da sociedade do cansaço. Mas a gente tem casos disso, né? Temos, sem dúvida. O divisor, assim... A gente vê muito profissional ruim. Tem gente que não se dedica, que não trabalha. Sem dúvida. Assim, o meu parâmetro, tá? E aí isso foi falado de forma muito categórica no terceiro momento da série. Sim. Precisamos trabalhar, precisamos ser produtivos. Ponto. E aí eu alio essa necessidade com um dos livros lá que você até apresentou, Porque Fazemos o que Fazemos, do Cortella. Né? E do Cortella, isso. E a gente precisa trabalhar, ponto. Trabalhar para obter o nosso mínimo de sustento e darmos sentido à nossa vida com esse trabalho. Então, para mim, esse é o parâmetro. Precisamos trabalhar para obter sustento e darmos sentido à nossa vida. Agora, a intensidade que se vai realizar isso, aí sim entra o limite entre uma coisa saudável e a sociedade do cansaço. Sim. Então, possivelmente, quem está trabalhando um dia ou quem não está trabalhando está fora do meu parâmetro. Sim. Então, a pessoa tem que trabalhar, isso é fato. Sim. Agora, não precisa e não deve dedicar a sua vida só ao trabalho e que esse sustento transborde assim para o acúmulo, para o esbanjar, para o... como é que chama aí? O ostentar. Ostentação. Então aí rompe-se a barreira do equilíbrio e passa-se a ser escravo da sociedade. Ou por não administrar bem os recursos, né, envolvido numa situação de consumo, está sempre endividado, está devendo, está sempre passando por apertos financeiros. Né? Então, assim, é de buscar realmente uma... Nenhum desses extremos, eles são saudáveis, né? Inclusive, a gente tem um curso para dar, que eu e o Wellington, pegando a parte teológica e ele para a parte prática, que é sobre dinheiro. Nossa. A gente vai ter que fazer esse curso depois, né, Wellington? Porque Sim. É um dos pontos, se a gente não tiver uma boa relação com o dinheiro, nada disso que a gente está conversando aqui dá certo. Na minha visão, o alicerce para a gente romper com essa sociedade do cansaço é uma vida financeira equilibrada. Independente de quanto ganha. Independente de quanto ganha. Então, se você não tem uma vida financeira equilibrada,
você virou escravo da situação. Sim. Então, Tá refém. Está refém. Você não consegue, passa a não ser dono das suas próprias decisões. Então, para quem quer vencer a sociedade do cansaço, quem quer se desvencilhar disso, primeira coisa, se não tem, é buscar um equilíbrio financeiro. É um passo, é uma condição fundamental para... Pré-requisito. É um pré-requisito para se vencer e se quebrar, romper com essa situação. E ela é interessantíssima porque quando a gente fala de Mamon, geralmente as pessoas acham que tem problema com Mamon quem ganha muito dinheiro. Sim. Mas tem gente que não ganha muito dinheiro e tem problema com Mamon, porque está sempre se endividando, está sempre tomando... o que é que pode decidir nossa vida? Às vezes um dinheiro guardado, mas um dinheiro que a gente não tem também. Porque se você está se endividando, está toda hora, você fica escravo disso tudo. Como é que você vai abrir mão de alguma coisa? Como é que você vai se estruturar? Como é que você vai conseguir descansar? Como é que você vai conseguir fazer uma viagem com a família se você não se estruturou? Essa viagem pode ser para Paris, essa viagem pode ser aqui para o Morro Branco, essa viagem pode ser para qualquer lugar, mas você precisa se organizar para isso, senão você fica escravo, fica refém. Você fica refém. Wellington, fala um pouquinho para a gente do inventário que você falou. Você tinha feito, escrito, compartilhado. O inventário é o seguinte, eu vou me dar aqui o direito de não revelar alguns itens por serem assim muito pessoais. Tranquilo. Mas a maioria eu vou comentar aqui. E aí, impressionante. A gente, pelo menos aqui no meu caso, na minha situação, nenhum deles tem nada a ver com dinheiro. Ou seja, nenhum dos itens que estão aqui tem a ver com ter mais. Entendi. Tá? E muito menos com ser mais. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui no meu inventário, e quando eu decidi fazer esse inventário, eu criei assim 2 regras. Primeiro, tem que ser uma coisa que esteja sobre a minha alçada, ou seja, que só dependa de mim para realizar. Sim. Se eu dissesse, para eu fazer isso, o trânsito da Washington Soares tinha que ser melhor. Não depende de você, então nem adianta você colocar. Então não adianta colocar aqui. Então eu busquei colocar coisa aqui com 2 critérios. Primeiro, que eu possa agir, esteja sobre a minha ingerência aqui, sobre a minha alçada. E a segunda, coisas que me dessem uma maior sensação de felicidade e de bem-estar. Então, eu trouxe para cá. Primeira coisa, poupar 20% da minha renda. Acabou de dizer que tem nada a ver com dinheiro? Não estou dizendo aqui que quero aumentar a minha renda. Estou dizendo que eu quero poupar 20% da renda que eu tenho hoje. Independente de quanto ela seja. Independentemente de quanto ela seja. Por que isso é importante? Por aquilo que eu acabei de dizer. Quem não tem uma situação financeira equilibrada, não pode administrar suas decisões, não pode dizer assim, hoje eu não vou, no meu caso que tenho uma empresa, né? Hoje eu não vou trabalhar. Então quem não tem, não pode dizer isso. Não pode, os boletos estão chegando e o cara fica ali naquela correria, tá certo? Então esse é o motivo desse primeiro item. Diminuir a minha jornada de trabalho. Então eu estava assim num ritmo de ter mais e ser mais, e eu chegava em casa, ainda ia até 11, meia-noite, fazendo as coisas, sábado e domingo fazendo as coisas em casa, e obviamente a família cobrando a minha presença, cobrando a minha companhia. Então eu decidi, vou diminuir a minha jornada de trabalho. Iniciar uma atividade física regular. Minha vida era totalmente sedentária, eu resolvi iniciar uma atividade física, tirar férias anuais e viajar com a família, aquilo que o pastor falou, para Paris, para Morro Branco, para onde? Mas tirar férias. Eu digo isso por quê? Porque nessa situação atual que eu estou, dono da minha própria empresa, isso começou em outubro de 2018, eu ainda não tirei férias de lá até aqui. Eu não digo isso com orgulho, não, eu digo isso com pesar.
Porque às vezes eu vejo algumas pessoas dizer isso até sem Sim, uma ponta de sim. orgulho. Não, Uma satisfação em dizer, né? exato. E eu digo isso é com pesar, eu estou precisando tirar férias, e eu botei aqui, eu vou ter que me programar e tirar férias e dar uma viajada aí com a minha família. Definir um modelo de negócio que induza o crescimento da minha empresa. Era essa conversa que eu vinha tendo no carro com a minha esposa. Vou mudar isso, vou fazer isso, para permitir que eu tenha uma jornada de trabalho menor, etc. Coloquei isso aqui. Revigorar a minha comunhão com Deus. Quando você desequilibra, você passa a dedicar mais tempo ao ter mais e ao ser mais, você Negligencia. Não dá para ter tempo com Deus. Não dá para ter tempo com Deus. É como se ter tempo com Deus fosse perder tempo. Exatamente. Né? Coloquei isso aqui no meu inventário. Ler um livro a cada trimestre. Tem uma coisa que eu gosto muito de ler, de ter assim, uma leitura prazerosa. Eu não vinha tendo mais isso. Dedicar mais tempo para o lazer. Eu preciso ter, nem que seja o 7º dia, eu tenho que ter esse 7º dia para desligar. Aumentar o número de refeições em família. É difícil hoje. Um detalhe, né? Que detalhe. Pois é, eu reuni a família toda assim, numa refeição todo mundo junto. É difícil hoje, por incrível que pareça. Adotar hábitos de alimentação e de vida saudável. E tem alguns aqui que eu vou deixar guardados. Então isso aqui é fruto do impacto dessa mensagem. Então se a gente for olhar isso aqui, não combina com aquilo que o mundo corporativo e que a sociedade do cansaço prega, exige, né? Isso aqui e espera. Vai de encontro a tudo isso. Mas aí eu resolvi abraçar essas coisas e mudar os meus valores. É claro que esses exemplos aqui são muito pessoais, tem a ver muito com a minha realidade, com a realidade da minha família. Então, o que eu falo para as pessoas é que busquem fazer um inventário como esse. Veja o que está assim, incomodando, o que está criando dor, o que está desgastando as relações. Faça esse inventário. Tome decisões práticas, Tome né? decisões práticas. Quais são os 2 princípios, Wellington? Um é que coisas que estejam dentro do seu alcance, né? Isso. Da sua alçada. Da minha alçada. Que eu possa colocar isso em prática. E o segundo princípio são coisas que aumentem a minha sensação de bem-estar. Que te abasteça, né? Exato. E a minha sensação de felicidade. Então, quando eu pego assim, um bom livro e começo a ler, aquilo me dá um prazer, me dá uma sensação bacana. É minha experiência quando eu estou indo para a faculdade, velho. Quando eu saio da minha rotina de trabalho e vou para a faculdade estudar, né, fazer o curso de psicologia que eu estou fazendo, que está trancado, quando eu vou para o campus universitário, que eu estou lá assistindo aula, sabe qual é a sensação que eu tenho? É de que eu estou me abastecendo, de que eu estou cuidando de mim, de que eu tô crescendo, de que eu estou tendo um momento de autocuidado. Sim. O que muitas vezes na minha rotina de trabalho, eu estou muito cuidando das pessoas e pouco cuidando de mim. Então, quando eu faço uma atividade física, né, quando eu separo um tempo para estar com a minha família de férias, quando eu vou para a faculdade assistir uma aula, eu estou trabalhando o autocuidado. Né? Isso, essa coisa, a sensação de felicidade, de estar se abastecendo, de estar se cuidando. Né? Se a gente não fizer isso, fica difícil a gente continuar. Pois é, e o melhor aqui desse inventário é que todos esses itens aqui estão em curso. Amém. Não tem nenhum guardado. Engavetado. Tá tudo em curso. Bacana. Está tudo acontecendo, graças a Deus. Tem muito a ver com o Espiritualize isso daí, porque o Espiritualize é justamente aquela proposta de você entender que o seu lazer é espiritual, de que o seu descanso é espiritual, de que estudar, ler um livro é espiritual, tem tudo a ver. Que o tempo que você passa com a família é espiritual. O Espiritualize é isso. E o Espiritualize, qual é a proposta? De você fazer um plano para cada área da sua vida e para você executar esse plano. Então você fez um plano. No seminário do Espiritualize, faz o plano. A gente faz um plano. Faz um plano. Né? Então, assim, escolhe as 3 piores áreas e começa a fazer um plano para elas. Que é por ali que a vida está escoando, é por ali que a vida está vazando. A vida está vazando por essas áreas que a gente não está cuidando. Então, o Wellington fez um inventário. Eu acho que o desafio para todo mundo que está em casa, que está aí ouvindo a gente ou assistindo, faz o teu inventário.
Se você não assistiu essas pregações, assiste. Você não leu o livro do Han, lê, né, o livro do Cortella, que a gente também indicou, Porque Fazemos o que Fazemos. Assiste essas pregações e põe em prática, faz um plano, pega um papel, pega uma caneta, escreve o que você vai fazer a partir disso, cola em algum lugar, encontra uma forma de você romper, porque esse é um dos propósitos do podcast. Porque às vezes a pregação está lá, a pessoa ouviu, foi quebrantada, saiu dali tocada, mexida, mas aí isso cai no esquecimento. Ou às vezes o sujeito também fica com aquela dúvida, beleza, diante de tudo aquilo que eu ouvi, O que é que eu faço? o que eu faço? Como é que eu consigo colocar aquilo em prática? Aí foi muito legal esse inventário do Wellington, porque mostra um bocado de coisa, né? Prático. É prático. É prático. Pois é, e quando eu conversei com o pastor sobre esse momento aqui, e eu tinha sugerido até outro Formato, era exatamente para isso. Que aquilo que foi dito lá na igreja, naquele domingo, não escorresse e evaporasse. Pastor, a gente precisa conversar mais, a gente precisa ecoar isso aqui e provocar as pessoas para mudar de vida com base naqueles preceitos e naqueles... Estimular as pessoas com uma positividade saudável. Isso, com Sim. uma positividade saudável. E aí o que eu acho que seria uma coisa prática agora, né? Tipo, a ideia qual é? Eu pegar esses meus esboços aqui, né, das pregações, colocar ele organizar um arquivo, tem os esboços, pegar um conteúdo que o Wellington escreveu também sobre os testemunhos dele, sobre as coisas que ele viveu aí e tudo, e a gente colocar isso num PDF, e a partir do momento que a gente lançar esse podcast, a gente também enviar isso para as pessoas, desafiando elas a aprofundarem nisso, a fazerem o seu próprio inventário, e da gente continuar, né, Wellington, capacitando, refletindo, porque tem um curso sobre vida profissional, tem até coisa tem muita coisa aí pra gente conversar sobre vida profissional, mas o nosso tempo eu acho que não vai dar, mais de 50 minutos de podcast. Então, assim, a gente, de fato, tem os próximos passos. Esse curso sobre dinheiro, precisa fazer. Um curso sobre vida profissional, sobre trabalho, não precisa fazer. E aí quem tá aí na Candeias, está acompanhando a gente, está participando, se inscreve, vai participar desses cursos. Vai aprofundando o teu conhecimento, buscando um caminho de vida, de libertação e de restauração, né? Da tua vida profissional, da tua vida financeira, da tua vida emocional. Tudo isso é muito importante, não tem como a gente passar sem. Eu temo que não vá dar para a gente conversar de forma mais específica sobre finanças e trabalho, mas como o pastor falou, eu escrevi aí algumas coisas, esse texto vai ficar à disposição do pessoal, né, pastor? Sim, vai. Vou mandar no grupo de WhatsApp. Então você pode colocar aí o meu contato também para o pessoal, que caso algum item daquilo que eu abordei no que diz respeito a trabalho ou a finanças, alguém queira conversar diretamente comigo e trocar alguma ideia, eu fico à disposição para na descrição do vídeo no YouTube, eu já vou colocar o teu nome, colocar o teu contato, já coloco o link para você baixar esse PDF. Na descrição do vídeo do YouTube, se você está assistindo no YouTube, você já vai lá, já baixa o PDF, tem o contato do Wellington, quer entrar em contato com ele para poder trocar uma ideia com ele, talvez por e-mail, né? Seja ter um contato com o Wellington para poder trocar e fazer os cursos, meu povo, fazer os cursos para não parar essa capacitação. Primeira vez que a gente gravou aqui esse podcast, né? Acho que a gente tinha outros assuntos aí de vida financeira, mas a gente vai disponibilizar no PDF e a gente vai fazer cursos, inclusive eu e o Wellington, tem um curso aí sobre dinheiro que a gente precisa fazer urgente, porque é condição básica, como o Wellington colocou. Muito legal isso que você falou, Wellington. Se você não tem um equilíbrio financeiro, algumas pessoas usam o termo liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É a liberdade financeira de fazer as coisas. Se você não tem a liberdade financeira, equilíbrio financeiro... Eu gostei do termo equilíbrio. Você fica refém. Eu queria pegar só um ponto, pastor, sei que você está falando. Eu escrevi sobre isso aí no texto que vai ficar à disposição do pessoal. Mas esse tema liberdade financeira é algo assim precioso. Quando a gente fala de liberdade financeira, isso significa o seguinte, por exemplo, você está no emprego, você está lá no emprego e você tem um chefe ou a própria cultura da empresa
que te machuca, Tóxica, abusiva. abusiva, e você tem vontade de trocar de emprego, mas você pensa, não posso perder o meu salário porque tem o meu sustento. Você não tem liberdade para fazer isso. Você não tem liberdade para tomar esse tipo de decisão porque você não tem liberdade financeira. Liberdade financeira é você ter recursos que lhe permita dar uma parada ali naquela relação, naquele emprego, pedir demissão e buscar um novo emprego. A liberdade financeira é que vai lhe sustentar enquanto você se recoloca novamente no trabalho. Entendi. Então, esse termo liberdade financeira, literalmente, é liberdade para você tomar decisões. E às vezes a gente pensa que liberdade financeira é só ter a liberdade de dizer compro isso, compro aquilo, ou compro... É comprar tudo que quer. É comprar tudo que quer. Quem compra tudo que quer não tem liberdade financeira. Não tem liberdade financeira. Então, liberdade financeira lhe ajuda nas outras áreas da sua vida. Nesse exemplo que eu acabei de falar. Você está numa relação de trabalho, numa relação de emprego tóxica, e quer sair e quer mudar, e não pode porque você não tem... Eu falo sobre isso na terceira pregação. Se reinvente. Faça um plano para daqui a 5 anos você não estar mais nessa carreira. Para isso a pessoa precisa de liberdade financeira, para pagar um curso, para fazer uma pós, para poder fazer uma outra faculdade. Precisa para abrir um negócio. Exatamente. O que for. Exatamente. O que for. Exatamente. É verdade. Acho que é legal a gente terminar com as considerações finais. Sim. Sim. Pode ser. Eu acho que as minhas considerações finais é não desista de ser feliz. Sabe? Não desista de viver uma vida equilibrada. Às vezes a gente acha que para a gente ser feliz a gente tem que se render a tudo. Não. Sabe? Tenha coragem de assumir uma postura contra a cultura. Tenha coragem. Coragem de dizer não, eu não vou seguir a cultura vigente que está aí colocada e posta. Eu vou seguir os valores do reino, eu vou seguir os valores do evangelho e vou buscar essa vida e esse equilíbrio. O trabalho não precisa ser maldição, o trabalho pode ser bênção. O dinheiro não precisa ser teu dono, você pode mandar nele. Né? E você tem como viver uma vida respeitando sua vulnerabilidade, seu descanso e ter uma vida equilibrada. A gente precisa beber mais do evangelho e do reino e ter coragem de fazer algumas renúncias para a gente conseguir fazer isso daí. Acho que é isso. Massa. O Hélio, tu quer colocar alguma coisa para o pessoal? A minha conclusão, inclusive eu já até falei aqui, mas eu quero reforçar. Aplique os princípios de Deus no seu trabalho, na sua vida financeira e na sua carreira. E os princípios de Deus são princípios totalmente contrários a isso que a gente viu aí nas pregações, o que preconiza a sociedade do cansaço. Yes, we can, ou eu posso tudo que quero. Então, a palavra de Deus, os ensinos de Jesus mostram uma vida mais pacata, mais simples e mais centrada na palavra do Senhor. Então, eu passei 33 anos para aprender isso. Então, não demore tanto, aprenda isso mais rápido, isso vai fazer muito bem a você, a sua saúde, a sua mente e nos seus relacionamentos. Bem, estamos chegando ao final. Quero agradecer aqui ao Wellington, a sua participação, suas considerações foram extremamente importantes para a gente. Agradecer também a presença do Delbrando, né? E dizer que o próximo Ecoar nós vamos estar falando um pouco sobre a mensagem, a série de pregações que está acontecendo nesse momento, que nós vamos falar sobre mágoas familiares. Bem, eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos na próxima.